Oi pessoal, vamos para mais uma aula. Com esse vídeo a gente vai inaugurar uma discussão nova, tá? Que ao longo do curso de vocês, nas outras disciplinas que vocês tiveram comigo, a gente passa por essas discussões, mas não de forma tão detalhada que a gente vai começar a fazer aqui agora. Talvez o lugar mais próximo que a gente faz essa discussão até esse momento foi lá em Fenômenos 2, quando a gente discutiu o comportamento verbal, tá? Mas a gente vai começar a falar um pouquinho não, a gente vai basicamente falar disso ao longo da disciplina inteira, daqui até o final, tá? Que é como é que se dá a organização de contingências controladoras de comportamento quando essas contingências envolvem um outro indivíduo. Ou seja, quando vocês estão olhando para o meu comportamento e vão analisar o meu comportamento e vão olhar para as relações ambientais de controle sobre esse comportamento meu, e nessas relações ambientais controladoras existe outro indivíduo, outro ou outros indivíduos. Então, são esse tipo de contingência que a gente vai discutir. A gente vai discutir a organização dessas contingências e o efeito sobre o meu comportamento desse tipo de contingência, ou seja, qual é a variação que a gente vai ter quando quais são as características, variação não é um bom termo, quais são as características tanto controladoras quanto de efeito que existe nas contingências que envolvem outro organismo. A gente vai chamar essa sessão de comportamento social, ou seja, aquele comportamento socialmente determinado ou aquele comportamento que é determinado por contingências que envolvem outro organismo ou outros organismos, tá? Então, a gente está iniciando aqui a quarta sessão lá do livro Ciência e Comportamento Humano, e vamos fazer a discussão aqui hoje do capítulo 19 desse mesmo livro, que é o capítulo Comportamento Social, tá? Nesse capítulo, então, o Skinner ele vai fazer uma definição dessa área, do que seria esse recorte comportamental, né? E a partir disso a gente vai olhar para diferentes tipos de contingências sociais. Nós vamos discutir depois a contingência de controle pessoal, a contingência de controle grupal. Controle pessoal, o interpessoal é aquela relação que envolve um indivíduo e outro, ou seja, quando eu olho para o meu comportamento, eu vou prestar atenção não, mas eu estou falando de controle interpessoal, eu estou falando do meu comportamento tendo como variável de contingência um outro organismo. Quando eu falo de controle grupal, eu estou falando do meu comportamento tendo como variável contingencial vários organismos. Depois a gente vai entrar nas instituições controladoras, que é a relação de controle do meu comportamento quando eu tenho vários indivíduos, vários organismos, mas agora organizados e detendo poder de controle sobre variáveis importantes no controle
de vários indivíduos. E por fim a gente termina discutindo cultura. Tá? Então esse vídeo de hoje agora, ele cumpre uma função mais de estabelecer minimamente qual é esse campo que a gente está entrando. Tá? O Skinner, lá no capítulo 19, né, nesse capítulo de comportamento social, ele já inicia o capítulo definindo o que ele está chamando de comportamento social. Vai falar, o comportamento social ele pode ser definido como o comportamento de duas ou mais pessoas em relação a uma outra, ou em relação, ou em conjunto, né, nos termos do próprio Skinner, ou em conjunto em relação a um ambiente comum. Né? Como é tradição nos textos do Skinner, ele vai lá fazer alguma crítica da forma tradicional, né? Falando, olha, normalmente vão falar que esse campo ele não é passível de estudo, essas situações sociais não é passível de estudo por uma ciência nos moldes daquilo que a gente vai chamar de ciências naturais, que é necessário um outro formato de ciência, seriam as ciências ditas humanas, que tem outros requisitos, outros critérios, outra lógica de pensar a construção de conhecimento. E o argumento aqui do Skinner é justamente que é possível sim pensar, discutir o fenômeno social a partir de critérios de uma ciência natural, se a gente pode chamar nesse sentido. Tá? A preocupação dele é com o quão extensos são os princípios comportamentais. Extensos no sentido, eles dão conta lá do ratinho na caixa de Skinner, eles dão conta de uma série de comportamentos não sociais do indivíduo. Será que eles são possíveis, esses conceitos, né? Reforço, punição, discriminação? Será que esses conceitos são possíveis de serem aplicados para esse contexto? Tá? E aí ele vai olhar para as contingências controladoras. Um parênteses aqui é importante. Quando a gente olha para a análise do comportamento, não a ciência, mas para analisar o comportamento, a gente sempre, quando a gente está falando de comportamento, eu estou falando do comportamento de um organismo, ou seja, de um comportamento de um organismo. E aí eu tenho variáveis ambientais controladoras disso. O reforço, a punição, a discriminação. Eu desde sempre venho falando para vocês, olha, reforço, punição, é característico, é idiosincrático de cada indivíduo. Então, quando eu falo de controle, esse controle também é idiosincrático, também é particular. Tá? Quando a gente vai olhar, então, para o fenômeno social, a forma como a análise do comportamento olha para esse fenômeno social diz respeito de esse social não como um organismo se comportando, mas esse social enquanto variável ambiental. Eu continuo olhando para o indivíduo se comportando. O social entra aqui como variável ambiental no controle do meu comportamento, do comportamento do indivíduo. Tá? A gente vai fazer algumas discussões disso um pouco mais próximo do final do vídeo. Tá? Eu recupero essa discussão com vocês. Mas tenham isso em mente. A análise que a gente está fazendo aqui é sempre do social enquanto ambiente, no controle do comportamento de indivíduos que estão submetidos a esse controle social. Tá? Beleza. Então, quando o Skinner vai tentar olhar para uma demarcação de contingência social, ele vai olhar para o reforço social e ele vai olhar para o estímulo social.
Ele não olha para a resposta social, por quê? Porque ela é individual, ela é particular. O que cumpre esse papel de social, ou seja, a ideia de um outro organismo na contingência, é o de compor variável ambiental, ou seja, consequência ou o estímulo antecedente, ou SD. Tá? Tá, beleza. Então ele vai falar, olha, o comportamento social surge porque um organismo é importante para outro como parte do seu ambiente. Importante em que sentido? Como forma de obtenção de reforço. Tá? Só para explicar um pouquinho isso melhor, tem um exemplo que o Skinner usa no livro sobre o behaviorismo, lá de 74, que eu acho muito bacana. Eu já devo ter falado isso em alguma aula com você já deve ter escutado isso em algum momento comigo. Tá? Ele fala o seguinte: lá antigamente, antes de sermos socialmente determinados, socialmente controlados, tá? O ser humano pré-histórico ou ancestral do ser humano, alguma coisa desse tipo, estava lá tentando, num ambiente selvagem, em oposição ao ambiente urbano, no mesmo ambiente selvagem, estava lá tentando arrumar comida para se alimentar. E ele desenvolve, sei lá, ferramentas para isso. Então ele tinha uma lança, tá? Que ele jogava no rio e pegava um peixe. Tá? O SD dele é a presença do peixe no campo de visão dele. Ele precisava ver o peixe para jogar a lança e conseguir pegar esse peixe. Então esse peixe tinha que estar razoavelmente perto dele para conseguir enxergar esse peixe. Tá? Lembrando que existe refração, então tem que estar numa proximidade razoável para ele conseguir capturar esse peixe e se alimentar. Tá? Então a resposta reforçada tinha que ter alguns parâmetros físicos, a proximidade do peixe, a força de lançamento e tudo mais. Beleza? Tá. Vamos supor uma segunda situação. Agora, esse indivíduo que está lá jogando a lança para pescar, além dele, na beirada do rio, tem um outro indivíduo, não perto dele, mas ali nas proximidades também. Tá? Se esse indivíduo, esse segundo indivíduo, apresentar algum comportamento sob controle da presença do peixe perto dele, então o peixe passa perto dessa segunda pessoa, ela não está com a lança, passa perto dessa segunda pessoa e ela emite um dado comportamento. Então, sobressalto toda vez que o peixe passa, levanta a sobrancelha, balança o braço ou coisa do tipo. Tá? Se por um acaso aquele primeiro indivíduo, aquele que estava com a lança, que jogava a lança, se ele ficar sob controle do comportamento desse outro indivíduo, e ao ficar sob controle do comportamento desse outro indivíduo, isso tornar ele mais eficiente para conseguir pegar o peixe, ou seja, toda vez que o peixe passa perto dessa segunda pessoa, ele balança o braço, ele mexe a cabeça de uma determinada forma, e eu, que estou lá distante, ao ele balançar o braço, eu lanço jogo a lança próximo dele, e com isso eu pego o peixe mais facilmente, por exemplo, ou pego uma maior quantidade de peixe, por exemplo. Ficar sob controle desse outro indivíduo é reforçador. Isso aumenta as chances de eu ficar sob controle do comportamento desse outro. Beleza. Olhando para esse outro indivíduo, se toda vez que ele mexe o braço, levanta a sobrancelha, faz esse comportamento minimamente estereotipado toda vez que passa um peixe, e o outro cara pega o peixe e divide o peixe comigo, esse outro que estava lá na beira, eu agora tenho o meu comportamento sob controle do peixe reforçado por um outro indivíduo.
criou-se então um sistema social, onde um indivíduo tem o seu comportamento regulado pelo outro e o outro tem o seu comportamento regulado pelo um. Essa é uma dinâmica que a gente chama de social. Essas, na lógica do Skinner, dentro de uma ideia de processo evolutivo, é daí que começaria a ter então selecionado indivíduos com maior probabilidade de ficarem sob o controle do comportamento de outros indivíduos. Tá? Beleza. Então aqui só para vocês terem uma noção de aonde estamos, do que estamos falando, a que estamos nos referindo. Beleza. Vamos olhar então para essa contingência desse indivíduo socialmente determinado, que está sob controle de algum outro organismo. Então vamos olhar para o reforço social e vamos olhar para o estímulo social. O Skinner vai falar, olha, muitos dos nossos reforços exigem a presença de outro indivíduo. A mamadeira para o bebê necessita da presença de alguém que disponibilize essa mamadeira para ele. Ele vai falar, olha, o lutador de boxe precisa de um outro indivíduo para ter o seu comportamento de socar reforçado, seja esse reforço alguém estribuchando no chão. Ele vai falar, olha, o comportamento social é mais do que isso. Ele envolve algum grau de mediação, no sentido que a gente discutiu lá em comportamento verbal, tá? Quando a mãe alimenta a criança, o alimento como reforço primário não é social, provavelmente dito, mas o comportamento da mãe de apresentá-lo é, porque você vai ter o choro reforçado via disponibilização do alimento pela mãe, e você vai ter o comportamento da mãe sendo consequenciado com a retirada do choro. Normalmente, quando estamos falando de comportamento social, nós estamos falando de uma série de reforçadores generalizados, aí já no sentido lá de fenômenos 1, aqueles reforços que são requisitos para vários outros reforços. Então, atenção, concordância, aprovação, essas normalmente são reforçadores disponibilizados via contingência social. Esse comportamento que é reforçado via mediação, ele tem algumas características que vão diferir do comportamento que é mantido por contingências não sociais ou contingências físicas, o nome que quiserem dar para isso. O ambiente social, não social, ele é constante, ele varia muito pouco em termos de consequenciação do meu comportamento. Se eu chego ali naquela porta e faço esse movimento, a porta vai se abrir. Se eu fizer isso daqui 5 minutos, ela vai se abrir. Se eu fizer isso daqui 2 horas, ela vai se abrir. Se eu fizer isso amanhã ou depois de amanhã, ela vai se abrir. Ou seja, a consequência desse comportamento naquele contexto é bastante invariável, é constante. Isso acaba acarretando que o meu comportamento não social também não varie. A resposta mais eficiente em obter aquela porta aberta vai ser a resposta que vai se manter. Eu posso chegar lá e fazer isso com muita força e rápido, eu vou ter ela aberta. Eu posso isso fazer muito devagarzinho e ter ela aberta.
eu posso fazer com a força em termos físicos mínima necessária para ter a porta aberta, numa velocidade também minimamente necessária para ter essa porta aberta. É provável que essa última opção seja que se mantenha, porque as outras, uma eu tenho gasto energético demais, outra eu tenho tempo demais gasto, e com isso esse ambiente físico ali da porta vai selecionando o comportamento com maior probabilidade de reforço, com menor custo de resposta. Então você vai acabar tendo um padrão comportamental um tanto quanto estereotipado diante desse ambiente físico. Já o ambiente social, esse reforço varia de momento para momento, dependendo da condição desse outro indivíduo que compõe a minha contingência. Tá? Eu viro para uma pessoa e falo, num contexto de almoço, por exemplo, e falo, me passa o sal, minha comida está sem sal, me passa o sal, e essa pessoa vai lá e prontamente me entrega o sal. Amanhã acontece a mesma situação e fala, me passa o sal, só que essa pessoa, antes de sentar na mesa, sei lá, foi demitida, tomou um fora, alguma coisa de aversivo aconteceu. E aí ela vira para mim e fala assim, vem cá pegar, pelo amor de Deus, você tem perna, você tem braço, vem cá e busca esse sal. Então, a mesma resposta emitida para o mesmo indivíduo, diante do mesmo indivíduo, em momentos diferentes, pode gerar consequências diferentes. Fora que indivíduos diferentes consequenciam a mesma resposta de modos diferentes. E, além disso, isso vai acabar acontecendo o quê? Fazendo com que diferentes respostas possam vir a gerar o mesmo evento reforçador. Eu posso virar para alguém e falar, me dá um copo d'água, e ela me entregar um copo d'água. Para uma outra pessoa, essa resposta não gera copo d'água. Eu tenho que virar para ela e falar, me dá um copo d'água, por favor. Para uma terceira pessoa, mandos menos diretos do tipo, nossa, estou com uma sede danada, sejam mais prováveis de gerar reforço, o reforço água. Então, essa variação de consequenciação, essa variação temporal de consequenciação, essa variação de padrão de resposta para se gerar um mesmo evento reforçador, isso acaba gerando um repertório comportamental bastante variado, diferente da minha relação com a porta, onde eu tenho uma variabilidade muito curta, muito estreita de padrão comportamental diante daquele evento. Da mesma forma, no ambiente social, eu tenho o contrário, eu tenho variabilidade. Por quê? Porque lá consequencia sempre da mesma forma. Isso acaba tendo um efeito sobre o meu comportamento, que estereotipiza o meu comportamento. No ambiente social, é o contrário. Eu tenho variabilidade de consequenciação e, com isso, variabilidade comportamental. Fora isso, essa intermitência da consequenciação do meu comportamento, ela gera tanto uma habilidade em termos de ação diante de condições não reforçadas, ou seja, eu consigo mudar meu comportamento, isso não deu certo, eu tento outra coisa. Num diálogo, estou tentando convencer alguém de algo, não deu certo, um determinado argumento, eu tento outro argumento. Aqui, se a porta não abre, eu tenho pouquíssimas coisas a fazer.
eu bato ali na porta, eu grito, mas se não tiver ninguém aqui dentro de casa e meu celular acabar a bateria ou eu não tiver com o celular aqui dentro, eu sento e choro. Espero alguém chegar até que essa pessoa consiga abrir a porta para mim, porque eu não tenho muito o que fazer. Ah? Essa intermitência no responder gera também um certo grau de desconfiança, se a gente pode falar isso em termos mais leigos. Nós temos muito menos dúvida sobre como a porta vai se comportar diante de mim em comparação de como um indivíduo vai se comportar diante de mim. Fora isso, essa intermitência, a dinâmica social, ela acaba tendo um efeito de encurtar ou ampliar essa razão, esse intervalo, essa intermitência de reforçamento. E com isso gerando padrões comportamentais que raramente nós observamos, por exemplo, diante do ambiente não físico. Há um indivíduo chato, persistente. Pouco provável que a gente observe o indivíduo tendo um comportamento persistente diante ali da porta. Eu tentei abrir ali algumas vezes, não deu certo, eu paro e desisto, vou tentar outra coisa. Se não der certo, vou sentar e ficar quieto esperando. No ambiente social, não. Porque a ausência de reforço numa dada tentativa não está correlacionado com a ausência de reforço na próxima. Diferentes alternativas geram efeito reforçador. Uma mesma resposta gera de tempos em tempos efeito reforçador. Então você tem a perpetuação do comportamento, você tem a manutenção do comportamento. O comportamento social ele é muito mais resistente à extinção devido a essas características do que o comportamento dito não social. Beleza. O estímulo social, ou seja, a presença de alguém enquanto sinalizador de reforço, só faz sentido, lógico, se o reforço disponibilizado por esse outro, ou melhor, se o evento disponibilizado por esse outro tem características reforçadoras dentro da minha história. Mas na medida em que reforçadores sociais são importantes, o controle discriminativo também passa a ser importante. Vocês sabem quando pedir alguma coisa para alguém que você tenha uma certa familiaridade. Você sabe pedir a chave do carro para o pai no momento em que existe maior probabilidade dele reforçar esse comportamento. E não pede quando tem baixa probabilidade de reforçamento. Seu pai acabou de voltar do emprego, puto da cara, possesso da cara. E toda vez que isso acontece, quando você solicita um favor, solicita a chave do carro, por exemplo, ele não só não entrega, como ele briga com você. Quando ele chega saltitante, feliz e alegre, lógico que feliz e alegre, eu não estou entendendo isso como um evento mental, como uma emoção nesse sentido. Feliz e alegre como padrões comportamentais. Então, quando ele chega feliz e alegre, saltitante, nesses momentos, solicitações de favores, pedido da chave do carro é reforçado. Você aprende a discriminar essas duas condições. Você aprende a reconhecer, ou seja, ficar sob controle discriminativo dessas ocasiões. O vendedor é extremamente hábil em identificar esses padrões. Por quê? Porque ele tem
no reforço disponibilizado pelo cliente, fonte de reforço. A compra, sei lá, o vendedor de Casas Bahia, ele tem no meu comportamento probabilidade de reforço. Então, com isso, ele é capaz de discriminar essa sinalização de reforço. Podem ver, o vendedor de Casas Bahia, ele é muito mais prestativo com indivíduos próximos do padrão de clientela. Alguém, sei lá, dona de casa, sujeito que sinaliza ter algum grau de dinheiro para poder comprar. Entra um adolescente lá dentro, eles nem olham. Não é um SD sinalizando probabilidade de reforço. Agora, em termos científicos, definir esses elementos, definir o amigável, o agressivo, não é simples. Temos uma grande dificuldade. Por quê? Porque é difícil a identificação de elementos físicos que sinalizem isso, que sinalizem esses padrões comportamentais. E mudanças. Mas, uma coisa importante. Apesar de ser difícil identificar isso cientificamente, descrever esses eventos cientificamente, o que seria um SD amigável, um SD para compra lá do sujeito das Casas Bahia, não é simples, mas, por outro lado, nós, enquanto organismos que nos comportamos, somos extremamente eficientes em reconhecer, desde que, lógico, os reforçadores disponibilizados sejam eventos que exerçam controle sobre o meu comportamento. Na medida em que os reforçadores disponibilizados por indivíduos estão alinhados com características do indivíduo, com SD, com sinalizações, eu passo a ficar sob controle dessas sinalizações. O Skinner dá o exemplo, por exemplo, do olhar, enquanto um evento importante no controle do comportamento. Quando alguém olha para mim, você tem nesse olhar um SD que sinaliza probabilidade de reforço ou punição, dependendo do comportamento que você vai emitir. Eu estou lá aplicando prova para vocês no ambiente presencial, e algum de vocês está tentando colar na prova. A minha presença funciona como estímulo discriminativo, sinalizando estimação aversiva. Tanto é que se eu saio, muito provavelmente a probabilidade de comportamentos de cola aumentarem é considerável. Mas, por exemplo, é muito engraçado quando vocês percebem, porque assim, vê tentativa de cola, a gente vê. Mas é muito interessante quando vocês percebem que nós estamos vendo. Ou seja, quando vocês ficam sob o controle discriminativo do meu olhar. O comportamento de vocês se altera completamente. Beleza. O Skinner, ele vai... beleza. Temos aqui agora o ambiente social minimamente descrito.
reforço social, dessocial, tá? Agora aqui a gente vai ter a situação do que ele vai chamar de um episódio social, que é quando tem um organismo sob controle do outro e esse outro sob controle do um, aonde as interações, os meus comportamentos compõem contingência desse indivíduo e o comportamento do outro compõe contingência do meu. Ele dá um exemplo interessante, falando seria sinônimo da relação presa e predador. Eu tenho lá, sei lá, a raposa correndo atrás do coelhinho, tá? Você tem ali uma relação entre esses dois organismos e o comportamento de um cumpre papel na contingência do outro. Então, por exemplo, o correr da raposa é sinalizador de evento aversivo para o coelho. E então a aproximação da raposa é estimulação aversiva para o coelho e é reforço para a raposa. O coelho corre e aumenta e distancia da raposa, reforço para o coelho, punição para a raposa. Então é nesse sentido de interação, não necessariamente situações de competição. A gente vai ver que situações de cooperação envolvem a mesma coisa, mas é a ideia de que o comportamento de um cumpre uma função na contingência do outro e o comportamento do outro cumpre a função na contingência desse um. Tá? Mas vamos lá, eu já falei da ideia de cooperação, a lógica é basicamente a mesma, onde organismos ficam sob controle discriminativo um do outro. O Skinner dá um exemplo muito bacana de um experimento real, tá? Onde se estabeleceu uma relação de cooperação entre dois pombos. No experimento, está descrito lá no texto, mas o experimento era uma caixa de condicionamento padrão, só que ela era dividida no meio por um vidro transparente. Era colocado um pombo de um lado e um pombo do outro. Em cada um dos dois lados tinha uma sequência de 3 botões, 3 discos que podiam ser bicados, um embaixo do outro, de um lado de um pombo e do lado do outro. A contingência é o seguinte: os dois pombos têm que bicar o mesmo disco assim, o disco de cima, o disco do meio, o disco embaixo, para que eles obtivessem reforço. Tá? Só que o disco que deveria ser bicado, o de cima, o do meio ou de baixo, variava de reforço para reforço. Então, no primeiro reforço é o do meio, no segundo reforço é o de cima, no terceiro reforço é o de baixo. Só que não basta um pombo bicar, os dois pombos tinham que bicar, respectivamente, no seu lado. Tá? Então, para ter reforço, para o pombo 1 ter reforço e o pombo 2 ter reforço, supondo que é o disco do meio, que é a resposta exigida. Se o pombo 1 bicar no disco do meio, mas o pombo 2 bicar no disco de baixo, nenhum dos dois ganha reforço. Se o pombo 2 bicar no do meio, mas o pombo 1 bicar no de cima, nenhum dos dois ganha reforço. Nesse momento, para ter reforço, tem que bicar os dois o mesmo disco, o disco do meio. Beleza? Inicialmente, os dois pombos apanham, nenhum entra em contato com reforço. Mas, aos poucos e gradativamente, vão existir coincidências, lógico, né, em que, por um acaso, ambos bicam o mesmo e vem reforço para ambos. Mas, gradativamente, o que vai acontecer? Um dos pombos vai ficar sob controle do disco. E o outro pombo vai ficar sob controle do comportamento desse primeiro. Então, o primeiro pombo bica o disco de cima. O segundo pombo, que está sob o controle do comportamento do primeiro, vai lá e bica o mesmo. Não veio reforço. O primeiro pombo bica agora o disco de baixo. O segundo pombo, sob o controle do primeiro, vai lá e bica o de baixo. Veio reforço. Os dois estão reforçados, como na comidinha deles. Vamos para a próxima tentativa. Agora é um outro disco. E por aí vai. Tá?
Eu falei que o primeiro fica sob controle do disco, mas ele fica também sob controle do segundo, porque ele precisa esperar o segundo bicar para ele bicar a uma próxima tentativa. Então, estabeleceu-se uma relação de cooperação aí entre os dois pontos. Isso que vai falar, estabeleceu-se uma relação de líder e liderado. Você vai falar, as nossas contingências sociais, em muitos casos, criam essa situação, aonde alguns são submetidos a um histórico de reforçamento que levam a esse comportamento que a gente chamaria de líder, e outras contingências dentro desse ambiente social estabeleceria comportamentos em outros indivíduos de se submeterem ao comportamento dessa primeira parcela, desses líderes, né? Então, na própria dinâmica das contingências sociais, do sistema social, alguns sujeitos são submetidos a contingências de liderança e outros de subordinação. Quase que o sistema exige essa dinâmica para a manutenção do sistema. A gente vai discutir isso bastante quando a gente entrar lá nas agências de controle, quando a gente for discutir controle pelo grupo. Essa é uma ideia que vai ser discutida bastante entre a gente. Tá. Pra gente finalizar, o Skinner lá no final ele começa a discutir aquela ideia que eu falei no início com vocês, que é a ideia de o grupo como uma unidade que se comporta, que é o oposto à ideia do que a gente vem discutindo aqui, que é a noção de olhar para o fenômeno social a partir de o social enquanto ambiente e olhar para o comportamento do indivíduo, e não olhar para o grupo como um organismo independente que se comporta. É sempre o indivíduo se comportando. Mas quando em grupo a ação é diferente. O grande exemplo clássico, paradigmático, que é o indivíduo na torcida de futebol, que quando sozinho ele é mó bacaninha e não é agressivo, não sai batendo, não sai dando porrada, mas quando tá junto da galera na torcida, ele fica extremamente agressivo e bate, e xinga e grita. Numa lógica na área de comportamental, quando a gente olha então para as contingências controladoras do comportamento do indivíduo, o que a gente tem nessa distinção entre o sujeito sozinho e o sujeito em grupo, não é que criou-se um organismo grupo, não, a contingência controladora do comportamento do indivíduo mudou. Ele agora está numa outra relação de controle. Vamos pegar o exemplo do futebol, da torcida de futebol. Eu sozinho me deparo com um torcedor do outro time que está tirando sarro da minha cara ou coisas do tipo. Se eu tentar bater nele, muito provavelmente eu vou apanhar. Agora, vamos imaginar a mesma situação, ele está tirando sarro de mim, mas agora eu não estou mais sozinho e tem a galera atrás de mim. O meu comportamento de bater nesse sujeito, de xingar esse sujeito, passa a ter uma probabilidade muito mais alta de reforço e uma probabilidade muito mais baixa de punição, de estimulação aversiva. Com isso, mudança de contingência, mudança de comportamento. Se a contingência muda, meu comportamento muda. Se em uma nova contingência um comportamento tem maior probabilidade de reforço, esse comportamento que antes não tinha chance de ocorrer, agora tem. Então é dentro dessa lógica que a gente vai discutir o fenômeno social como um todo. Pensando no indivíduo, pensando no social como elemento de controle. Mas beleza. Pessoas, acho que a gente pode ficar por aqui. O texto discute um bando de outras coisas. Acho que vale a pena vocês darem uma lida, estudar bastante. Mas
Desculpa, eu tava segurando esse espirro para não aparecer no vídeo, mas não deu certo. Fechamos essa delimitação para a gente entender qual é essa área que a gente vai começar a discutir, né? Esse tema, esse olhar analítico comportamental para o fenômeno social. E aí vamos começar a fazer discussão nos níveis diferentes de relação social. Tá? A próxima discussão nossa vai estar centrada na questão do controle pessoal ou interpessoal. Beleza? É isso, pessoas. Ficamos por aqui. Um grande abraço para todo mundo.